A natureza demonstra o caráter de Deus. A Bíblia diz em Salmos 19:1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O poder de Deus controla a natureza. A natureza prova a existência de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 20: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. A natureza aguarda com expectativa a sua própria redenção dos efeitos do pecado. A Bíblia diz em Romanos 8, 19 a 22: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, conjuntamente, geme e está com dores de parto até agora. A natureza humana é o que nos torna distintamente humanos. Nossa natureza é distinta da dos animais e do resto da criação de Deus, porque podemos pensar e sentir. Uma das distinções principais entre os seres humanos e o resto da criação é a nossa capacidade de raciocinar. Nenhuma outra criatura tem essa capacidade, e não há dúvida de que este é um presente singular dado por Deus. Nossa razão nos permite refletir sobre a nossa própria natureza e a natureza de Deus e derivar conhecimento da vontade de Deus para a sua criação. Nenhuma outra parte da criação de Deus tem uma natureza capaz de raciocínio. A Bíblia ensina que Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Isto significa que Ele nos permite ter algum entendimento dele e do seu design vasto e complexo. Nossa natureza humana reflete alguns dos atributos de Deus, embora de forma limitada. Nós amamos porque somos feitos à imagem de Deus, que é amor. Porque somos criados à sua imagem, podemos ser compassivos, fiéis, gentis, verdadeiros, pacientes e justos. Em nós, esses atributos são distorcidos pelo pecado, o qual também reside em nossa natureza. Originalmente, a natureza humana era perfeita por ter sido criada assim por Deus. A Bíblia ensina que os seres humanos foram criados muito bons, por um Deus amoroso, mas que a bondade foi manchada pelo pecado de Adão e Eva. Posteriormente, toda a raça humana foi vítima da natureza do pecado. A natureza é maravilhosa, cheia das obras de Deus. Quem não consegue ver a mão de Deus na natureza está cego. A beleza da criação inspira, mas também mostra quanto Deus se preocupa com cada detalhe da sua criação. Cada pessoa, cada animal, cada inseto, cada erva, cada micróbio, todos recebem vida de Deus. Ele dá vida a cada um. Sem Deus não haveria vida no mundo. Deus é o verdadeiro dono do universo. Ele estabeleceu o homem como dominador e protetor da natureza, mas o homem tem de prestar contas a Deus. Ele é quem estabelece as regras do mundo. Deus cuida do alimento de toda a natureza. Ele sustenta suas criaturas e alegram com o seu bem-estar. A terra se enche de vida e beleza debaixo dos cuidados de Deus. Deus cuida até das criaturas mais pequenas. Tudo que Ele criou recebe seu amor. Por isso devemos respeitar a criação e cuidar da natureza. O homem é mais importante, mas Deus também se importa com todas as suas criaturas. O cuidado com o meio ambiente é responsabilidade de todos nós e faz parte da nossa missão integral. A Bíblia nos apresenta várias passagens nas quais encontramos Deus se reportando a questão do cuidado com a natureza. Uma delas está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus, ao homem o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Nesse mesmo versículo, o Senhor acrescenta, para cultivar e guardar. Guardar no sentido de cuidado, de zelo. Por que cultivar? Porque a terra era e permanece sendo algo como um jardim abundante, com toda espécie de animais, de frutos, cultivar e guardar. Nesse mesmo versículo, o Senhor acrescenta, para o cultivar e guardar. Guardar no sentido de cuidado, de zelo. Por que cultivar? Porque a terra era e permanece sendo algo como um jardim abundante, toda espécie de animais e de frutos. Quando desrespeitamos a natureza, não utilizamos de forma sustentável os rios, as florestas, o solo, o ar, aquilo que é necessário para a vida do planeta, demonstramos a falta da importância dada às gerações futuras, transmitindo a ideia de que nós precisamos extrair tudo agora porque pensamos apenas, no máximo, nos nossos netos. Essa é uma visão completamente fora do propósito de Deus na relação do homem com a natureza. Abraão também nos apresenta um interessante testemunho.
pois é enviado para uma terra que não conhecia, a fim de ser pai de uma grande nação, uma geração tão grande que nem poderia ser contada. Ele se preocupou com as gerações futuras. Essa é uma parte muito bonita na Bíblia. Ele se preocupou com as gerações futuras. Essa é uma parte muito bonita na Bíblia. Plantou Abraão tamargueiras em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Gênesis 21, 33. Quantos anos tinha Abraão quando plantou aquele bosque de tamargueiras? 80 anos? 100 anos? Porque um homem de idade tão avançada haveria de se preocupar em plantar um bosque de tamargueiras se ele não comeria do fruto daquelas árvores e se não usaria as suas sombras para descansar? Ele plantou as tamargueiras, simbolizando a sua aliança, o seu cuidado com as gerações futuras. Há vários momentos na Bíblia em que Deus nos ensina claramente a respeito do cuidado com a natureza. Ainda no Pentateuco, na elaboração da Constituição do povo judeu, ele nos chama de cuidador do meio ambiente. Em Deuteronômio 22:6, ele nos ensina a cuidar dos animais, quando diz: se de caminho encontrares algum ninho de ave, de alguma árvore no chão, com passarinhos ou ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Matar a mãe com os filhotes comprometer a reprodução dos animais e, em contrapartida, a sua reprodução, as espécies estarão em extinção. Deus é cuidadoso também com as espécies, com a variedade de alimentos. No mesmo capítulo de Deuteronômio, versículo 9, ele proíbe a mistura de diferentes espécies de sementes para que não seja profanado o fruto da vinha. E no versículo 8 do mesmo capítulo, o Senhor nos ensina a segurança no trabalho. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito. Sempre que eu passo na frente de construções que têm aqueles tapumes de proteção, eu me lembro dessa passagem, pensando em como Deus já naquele tempo recomendava a proteção para se evitarem os acidentes e, segundo ele, não houvesse culpa de sangue. Há muitas outras passagens em que Deus fala a respeito do cuidado com a natureza, mas estas são suficientes para despertar e incentivar cristãos e não cristãos a refletirem sobre sua atuação nesse aspecto. É claro que o homem foi feito para dominar o ambiente, mas tomemos como exemplo o domínio divino. Por acaso o domínio de Deus é tirano? Por acaso é descuidadoso? Por acaso é irresponsável? Não. O domínio de Deus é perfeito. E se ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ele disse que deveria dominar a terra tudo o que nela há, e no seu referencial e não no referencial humano, utilitarista, oportunista e, muitas vezes, exclusivista, que o homem deve dominar a natureza. Nossa fé deve caminhar segundo a vontade de Deus, deve ter sempre como alvo a edificação, deve ser coerente com o nosso desejo que os governantes não busquem a sua própria prosperidade, mas estejam interessados em conhecer e buscar o cumprimento dos propósitos de Deus para o país. Com certeza isso resultará na alegria do povo e no júbilo divino. O Ministério do Meio Ambiente está trabalhando com políticas integradas, controle social, desenvolvimento sustentável, fortalecimento da política ambiental e a questão de uma política que contemple os vários segmentos da sociedade. Não tenho dúvida de que a religião verdadeira pode ajudar. Todos aprenderão que cuidando do meio ambiente não é responsabilidade só dos ambientalistas, mas de todos nós. Deus nos colocou no jardim não só para cultivá-lo, extrair dele o nosso sustento, mas também para cultivá-lo.